Irmãos, nós estamos numa série esse mês sobre o Evangelho. A gente ouve falar na palavra de Deus que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Só que às vezes, quem aqui já teve dificuldade, mas como que é o Evangelho? Como que eu prego o Evangelho? Às vezes a pessoa fala assim, é só chamar para ir para a igreja? Vem para a igreja. Vire um evangélico. Isso é pregar o Evangelho? E meus irmãos, hoje, se você quiser colocar um tema, pessoal aí da comunicação, pega aí já a visão para você colocar no YouTube quando for colocar. O tema seria, quem é o Evangelho? Em Gênesis 3,15, a gente viu na semana passada, que Deus prometeu que alguém ia acabar com o poder de Satanás, aquilo que Satanás fez lá no Éden, vocês lembram? O proto-evangelho. O proto-evangelho já em Gênesis 3,15 diz, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, o descendente da mulher esmagará a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando acontece o pecado lá no Éden, Deus amaldiçoa a serpente, declarando para ela, um dia vai vir alguém, vai vir o descendente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça de Satanás. E isso vai acontecer quando Jesus é levantado entre o céu e a terra na cruz do Calvário. Onde ele diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, simbolizando que quando Cristo fosse levantado na terra, no madeiro, o poder de Satanás, aquela profecia de Gênesis 3,15 seria cumprida. É por isso que em Colossenses muito bem afirma que Cristo na cruz, quando estava na cruz ali, se derramando por nós, ele estava triunfando e humilhando os principados e as potestades. Porque no tempo romano, quando um general ganhava uma guerra, ele voltava com os generais, com os prisioneiros de guerra nus, na cidade, e ele chegava vitorioso na cidade, e atrás estavam acorrentados os prisioneiros de guerra, e aquela cidade se reunia ali na porta para atirar coisas, atirar fezes, atirar comidas estragadas, para humilhar aqueles que perderam a guerra. Então a Bíblia afirma que Jesus Cristo humilhou e derrotou os demônios, os principados na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso porque nós não precisamos ter medo de Satanás. Nós não precisamos ter medo de demônios, porque a vitória de Cristo é completa sobre eles. Ele esmagou a serpente. Ele acabou com o domínio que o pecado traz por causa do diabo. A Bíblia diz expressamente que aquele que vive no pecado é do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem para destruir as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? O pecado. A Bíblia fala que o diabo peca desde o início. Ele é mentiroso, ele é assassino desde o início. Por isso que quando você se converte, irmã Cris, você vem para Cristo, a impressão que dá é que o negócio ficou muito ruim. Por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, o diabo se comporta, porque ele é invejoso. Ele quer tentar ser igual a Deus, mas ele não é. Ele quer ser pai daqueles que vivem no pecado. E quando você sai da paternidade de Satanás e você entra na paternidade de Deus, o diabo se torna seu inimigo mortal. E ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você se afaste. Ele vai fazer de tudo para acabar, para esmorecer com a tua fé. Existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual pela sua cabeça. Para quem vai dominar você? E a gente falou disso, do proto-evangelho. Na cruz, Jesus cumpre essa profecia. O Juan Pablo pregou na quarta-feira que pela graça de Deus eu não preciso mais ser dominado pelo pecado. Romanos 6, versículo 14 vai falar disso. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça de Deus, não da lei. Isso é maravilhoso. Mas quem é o Evangelho? Eu queria que a gente abrisse em Lucas. Quem é esse
descendente da mulher que vai esmagar. Todo mundo vai, Jesus, tudo bem, irmãos. Mas lembre de uma coisa, quem está recebendo Jesus lá no primeiro século, não tinha conhecimento que nós temos hoje. Então nós vamos fazer a trajetória, amém? Da semente, Gênesis, até chegar em Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Quando os anjos aparecem para os pastores em Belém. Olha isso. Os anjos chegam nos pastores e falam: pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Perceba que a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, inclui a pessoa de Cristo. Então, se a gente fosse falar quem é o Evangelho está baseado literalmente na pessoa de Cristo. O que faz, irmãos, essa maior parte da Bíblia ter validade, que a gente chama de Antigo Testamento, essa parte toda aqui, ó, ter validade? Por que a gente acredita em Adão e Eva e não na teoria da evolução, que é muito nova, inclusive? Data de 1890 para frente, quando o Darwin escreve o livro A Origem das Espécies. Até então ninguém acreditava nessas coisas. Porque nós acreditamos piamente em Adão e Eva, acreditamos que houve um dilúvio na terra por meio de Noé, acreditamos que Deus chamou Abraão pelo nome e foi guiando Abraão, acreditamos que Deus levou por sua mão poderosa o povo no Egito, o povo foi escravo no Egito 400 anos, nós acreditamos piamente que Deus escolheu Moisés e tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa, mandou as pragas sobre o Egito, acreditamos que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou dentro, porque nós acreditamos em todas as histórias da Bíblia. Davi e o gigante, Sansão e sua força, nós acreditamos nela, porque Jesus Cristo olhou para essa parte chamada Escritura Sagrada e falou: ela é válida. É porque Jesus falou que ela vale, que ela vale. João capítulo 5, versículo 39, afirma: vocês estudam, examinam as Escrituras, porque vocês acham que nela tem vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou que as Escrituras falam sobre Ele. As Escrituras foram inspiradas por Deus para mostrar a história da redenção. A história de um Deus que quer se revelar e quer salvar esse pecador, esse povo que se desviou dele. A Bíblia afirma, e eu queria pegar alguns textos com você. Primeiro texto que eu queria pegar com você. Salmo 22. O sofrimento de Jesus. Esse texto foi escrito 900 anos antes de Jesus nascer. Mas veja, Salmo 22, primeiro versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Quem que falou essa frase, irmãos? Jesus Cristo na cruz. Porque ele estava falando, como que não tinha Salmo 22, não era assim que funcionava antes. Então quando um judeu queria falar sobre algum salmo, ele falava a primeira frase do salmo, todo mundo entendia que ele estava falando daquele salmo. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo, se vocês souberem essa canção, esse cântico do Salmo 22, vocês vão entender o que vai acontecer no final. E aí no Salmo 22, vai lá para o versículo
Versículo 12: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e ruge, como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. A língua se pegar no paladar é a pessoa com uma sede extrema. Quem teve sede na cruz e pediu água, deram vinagre? Jesus. Ele vai dizendo assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Davi não teve os pés e as mãos furadas. Da onde ele tirou isso? Da cabeça dele? Não. Pelo Espírito, ele profetizou acerca da morte do Cristo. 900 anos antes disso acontecer. Não tem como invalidar essa santa palavra, porque foi Deus que a concebeu. Todas as tentativas durante a história de dizer que esse livro é uma mentira, de dizer que esse livro não vale, irmãos, eles perdem a força. E eu vou dizer uma coisa: eu não preciso defender esse livro. Da mesma forma que não precisamos defender um leão. Eu só preciso pregar esse livro. Eu só preciso abrir a porta da gaiola. E não vou precisar defender o leão. O leão consegue se defender sozinho. Amém, meus irmãos? Não precisa ficar provando para os outros que é verdade. É a verdade. Ele vai dizer... Olha o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Me parece que os soldados romanos tiraram a sorte quem ia ficar com a roupa de Jesus. Vocês lembram disso? Da onde o Davi, um rei em Israel, tirou isso? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Quer ver outro texto? Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Eu amo as Escrituras Sagradas, porque elas falam acerca de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nascimento virginal de Jesus. Isaías, capítulo 7. Versículo 14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus entre nós, Deus com a gente, Deus conosco. E o que está acontecendo? Se você analisar o texto de Isaías 7, está acontecendo um negócio que tem nada a ver com o Messias. O que está acontecendo aqui é a guerra sírio-efraimita, onde o povo, os irmãos de Judá, o povo de Efraim, se une à Síria para atacar Judá, e o rei Acás está com medo. Então o profeta fala assim: não fica com medo, porque eles não vão pôr o pé aqui nessa cidade. E ele fala: pede um sinal a Acás. E Acás fala: não vou pedir. Não vou tentar o Senhor Deus, não. Ele fala assim: então tá bom, o Senhor mesmo vos dará o sinal. A virgem conceberá. Já que não tem rei humano, já que não tem rei na linhagem de Davi, que consegue temer o Senhor e obedecer, Deus vai fazer nascer alguém de uma virgem, e ele vai ser o rei de Israel para sempre. Ele vai sentar no trono, ele será chamado Deus entre nós. Irmãos, isso é maravilhoso. A escritura, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Se não, vejamos. Miqueias. Vamos para os profetas menores. Miqueias capítulo 5. Versículo 2. Eu acho maravilhoso, porque Miqueias 5:1 fala do propósito do Messias. E o versículo 2 fala onde ele ia nascer. Veja 1. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós.
ferirão com a vara na face o juiz de Israel. Está falando o juiz, aquele que é o líder, vai ser ferido. Mas o versículo 2 diz assim: desse que será ferido. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena é entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Deus colocou nas Escrituras até a cidade que o nosso Redentor iria nascer. Ele vai nascer na cidade de Belém. Ela é uma cidade pequenininha, não tem problema nenhum. Ele vai nascer na cidade de Belém. E aonde Jesus nasce, irmãos? Jesus, humanamente falando, irmãos, ele tinha tudo para não nascer em Belém. Ele tinha tudo para não nascer em Belém. Mas Deus usou um rei humano naquele tempo para mandar fazer um censo e obrigou todos os cidadãos do império a voltar para suas cidades natal. E então José, que era pai de Jesus na carne, tem que voltar para Belém para fazer o censo. E aí Jesus nasce naquele tempo, irmãos. Numa manjedoura. Tanto que não tinha lugar para pôr gente na cidade, porque todo mundo foi para lá para obedecer essa ordem do imperador. Do governador daquela província. Jesus foi profetizado na Escritura. Isso aqui foi escrito também 700 anos antes de Jesus nascer. Você percebe que a Bíblia, ela não é um livro de concha de retalhos, onde você puxa... Sabe aquela caixinha de promessas? Senhor é minha luz e é minha salvação. Quem temerei? Glória a Deus, né? A Bíblia é um livro que conta uma história toda. Por isso que a gente tem falado, leia a Bíblia toda e sempre. Leia a Bíblia. Busque conhecer a Deus na Bíblia. Busque conhecer ao Senhor na palavra de Deus. Porque ela conta uma história. Se você ler versiculinho aqui, versiculinho lá, você não vai entender toda a história de salvação. E o último, que é o que eu mais gosto, Isaías 53, que fala da sua morte na cruz. Isaías 53. Isaías 53 é o retrato de Jesus em face da morte, morrendo mesmo, tá bom? Na cruz. Então imagine Jesus. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo? Muito parecido com aquela situação. Você viu ali o Jim Caviezel, né, que é o que interpreta Jesus, todo desfigurado. Para quem não sabe, para as cenas ficarem fortes daquele jeito, ele teve que apanhar de verdade. Bateram nele de verdade mesmo. Ele teve o ombro destroncado, teve nariz quebrado. Até hoje esse ator tem dificuldade de respirar. Então foi um negócio muito, né, difícil ali. Mas imagine Jesus que viveu realmente aquilo, né? Então ficou desfigurado o rosto. E ele vai falar: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejasse. Então quando o povo olha para Jesus todo despedaçado ali na cruz, não havia beleza nele, para a gente falar: esse é o que está nos salvando? O povo olhava e falava: esse não pode nos salvar. O povo olhava para Jesus e falava assim: ele nunca vai, olha como que ele está. Mas ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi afligido e oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo 9: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Lembra que ele foi sepultado numa sepultura de ricos? José de Arimateia. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso aqui está falando sobre a morte de Jesus. Mas aqui tem um detalhe que às vezes a gente não aceita. Foi pelo meu pecado e pelo seu que ele morreu? Sim. Mas quem estava executando a morte de Jesus naquele momento? É o próprio Deus o Pai. Porque nos amando com tal amor, entrega seu filho e moe seu filho na cruz, para que não precise nos moer em nossos pecados. No versículo 10, veja isso, irmãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, Jesus, verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esse é Jesus que se entrega, que Deus entrega, o Pai, para que seja oferta pelo nosso pecado. E eu gosto desse texto que fala que ele verá o fruto de seu trabalho e se alegrará. Por isso que quando você nasce de novo, se você se rende ao Senhor, é impossível de que você não caminhe para ser mais parecido com Ele. Porque a Bíblia não diz que, olha, talvez ele olhe para o fruto do seu trabalho e se alegre. Não, Jesus está olhando para a sua noiva hoje e está se alegrando com o fruto do seu trabalho. A noiva está sendo adornada. Deus está fazendo algo. Deus não precisa de nós para fazer nada. Ele está fazendo e basta nós nos rendermos a Ele. Irmãos, por isso que é muito bem claro na Escritura que o Evangelho é a boa notícia acerca de alguém. Não é a boa notícia acerca de alguém. Você quer chegar até Deus, Alana? Jesus é um caminho, viu? Um bom caminho. Mas tem outro lugar, você pode... Não, irmãos. O Evangelho é a boa notícia de que há apenas um caminho para Deus. Jovens, vocês escutam na escola, no mundo, cada um tem a sua religião. Não sejam intolerantes. E você não precisa ficar humilhando os outros para pregar o Evangelho. A escola diz que existem vários caminhos para Deus. Se a pessoa acha que para a espiritualidade dela, ela serviu os orixás, os demônios, está tudo bem. É a religião dela, você está sendo preconceituoso. Olha, você quer ser budista, hinduísta, você quer seguir do seu jeitão. Eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. O Evangelho é sobre alguém. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Por isso que quando o anjo nos fala com os pastores, voltando agora ao início da pregação,
E olha para ele e fala assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso nos dá um recado. Não existe salvação sem este homem. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque ele é homem e é Deus. Ele intercede por nós porque é homem. Ele tem um homem judeu de 33 anos. Ele nasceu desde a eternidade, né? Mas tem um homem judeu do lado de Deus, o Pai, intercedendo por nós hoje. Um homem. Homem Deus. Por isso que é muito claramente a Bíblia afirma em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. E em nenhum nome há dado entre os homens, nem debaixo do céu, nem da terra, em que nós possamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Por isso que quando a ideia do diabo não é que você, meus irmãos, o engano de Satanás no nosso meio, não é que você deixe de vir para a igreja só, mas é te manter aqui, com um pensamento em outros salvadores. Sabe quem vai te libertar desse pecado que você não consegue? Cristo, o Senhor. Sabe quem vai tirar você dessa depressão profunda que você está passando? Cristo, o Senhor. Sabe quem vai te dar sabedoria e entendimento para mudar a partir de agora, coisa que você vem errando há muito tempo? Cristo, o Senhor. Ele não é só aquele que te salva para a vida eterna. Ele é aquele que te salva agora, na sua própria vida, coisas que não estão de acordo com a vontade dele. Por isso que quando Jesus chega, ninguém mais fica de coroa na cabeça. Todo mundo se rende. Ao ter Jesus chegar na tua vida, irmãos, não continue com a coroa na cabeça. Lance elas aos pés de Jesus. Perca o domínio. Abandone. Eu comando, eu acho isso. Para um pouquinho de achar no que você acha. Se entregue totalmente a esse homem de Nazaré da Galileia. O homem das mãos furadas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre o mar. Ele anda em cima do mar. Ele tem poder sobre a natureza. Ele fala para o vento. O vento fica quieto. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele cura. Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscita. Ele tem poder sobre todas as coisas, irmãos. Irmãos, eu estava num período, esse mês que veio assim, de uma inconstância, uma luta, uma angústia no coração, muitas coisas acontecendo. E eu falei: Senhor, até quando que eu vou ficar nessa angústia? E orando, mas sabe quando você ora e parece que o céu é de bronze? Já teve essa experiência? Parece que não está acontecendo nada. Irmãos, eu estava voltando de Bauru, na sexta-feira, de carro. E eu fui renovado pelo Senhor. Fui renovado, parece que Ele veio assim, e me tocou, e me curou. Irmãos, imediatamente eu falei: Senhor, obrigado, Senhor. Porque todos os meus esforços de orar, de ler a Bíblia, de fazer tanta coisa, só fizeram sentido quando Cristo, o Senhor, veio. Nós vamos continuar buscando o Senhor, lendo a palavra, orando, estando em comunhão, na dependência de que Cristo, o Senhor, venha e realize o que Ele tem que realizar. Nesse momento, irmãos, o que Jesus está dizendo para você é que todas as formas que você tem buscado de satisfação, de prazer, de felicidade,
de sentido para a tua vida. Eu vou fazer isso porque quando eu fizer eu vou ser bom. Porque quando eu sair dessa fase financeira que eu estou, então eu vou ficar bem. Todos esses teus esforços, se não estiverem no lugar correto, serão em vão. Jeremias 2, versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu duas maldades. O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe o pior da gente? A gente abandona a água viva e vai buscar em lugares que não nos dão satisfação. A gente pega aquele prato gostoso que a mãe fez para nós, lasanha, frango, aquela coisa gostosa, e vai lá no campinho de areia comer terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que hoje vocês possam ir na fonte de água viva, que lá não acaba a água, irmãos, não é semai não, lá tem água. Lá flui água. Lá você pode... O Cristo, o Senhor, esse homem chamado Jesus, está chamando a gente hoje. Se renda a mim. Se renda à minha autoridade. Se renda. O motivo de eu ser enviado, eu querer me entregar, não é porque eu quero te condenar, é porque eu quero te salvar. Amém?